Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos dar continuidade à nossa catequese. Este trabalho aqui nós estamos trabalhando, a fé explicada, de Léo John Tracy. Nós ficamos aqui no capítulo número 3, a unidade e a trindade de Deus. Vamos dar início com uma oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, pessoal, amados irmãos, vamos dar início aqui com a seguinte pergunta: como é que são três, né? A doutrina da Trindade é uma das doutrinas centrais da fé cristã, primeiro da fé católica, né? E nós professamos essa doutrina, né? Porque ela é desde o início da Santa Igreja, né? Desde os tempos apostólicos. E, portanto, nós professamos essa fé na Trindade, né? É uma doutrina muito controversa nos nossos dias de hoje. Ainda hoje tem muitas seitas, heresias aí que negam a doutrina da Trindade. Mas nós vamos fazer aqui um pequeno trabalho aqui, esse trabalho da fé explicada aqui, nos dá aqui algum parecer sobre essa doutrina. Não que vai ensinar profundamente o que é, porque é um mistério de fé, como a própria doutrina diz, né? É uma doutrina que ultrapassa a nossa compreensão humana, né? Então, ela foi nos revelada de uma maneira para nós entendermos, mas não completamente, tá? Se nós quisermos entender isso aí, vai ser só na eternidade. Mas professamos essa fé porque a igreja nos garante que é verdadeira, tá bom? Ele começa aqui dizendo assim, ó: estou certo de que nenhum de nós se daria ao trabalho de explicar um problema de física nuclear a uma criança de 5 anos. E não obstante, a distância que há entre a inteligência de uma criança de 5 anos e os últimos avanços da ciência é nada em comparação com o que existe entre mais brilhante mente humana e a verdadeira natureza de Deus. Há um limite para o que a mente humana, mesmo em condições ótimas, pode captar e entender. Sendo Deus um ser infinito, nenhum intelecto, né, humano pode alcançar suas profundidades. Por isso, ao revelar-nos a verdade sobre si mesmo, Deus tem que se contentar com anunciar-nos simplesmente qual é esta verdade. O como dela está tão longe das nossas faculdades nesta vida, que nem o próprio Deus trata de nulo explicar. Uma dessas verdades é que, havendo um só Deus, existe nele 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma só natureza divina, mas 3 pessoas divinas. No plano humano, natureza e pessoas são praticamente uma e a mesma coisa. Se 1/4 a 3 pessoas, 3 naturezas humanas estão lá presentes.
Se estivesse presente uma só natureza humana, haveria uma só pessoa. Assim, quando procuramos pensar em Deus como três pessoas com uma só e a mesma natureza, é como se estivesse dando cabeçadas contra um muro. Por isso, as verdades de fé, como esta da Santíssima Trindade, chamamos mistério da fé. Cremos nela porque Deus nula manifestou, e Ele é infinitamente sábio e veraz. Mas para sabermos como é que se pode ser, temos que esperar que Ele nos manifeste a si mesmo por inteiro no céu. O Catecismo número 234 vai nos dizer assim: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo e, portanto, a fonte de todos os outros mistérios de fé. É a luz que os ilumina. Os teólogos podem, é claro, dar-nos alguns pequenos esclarecimentos. Assim, explico que a distinção entre as três pessoas divinas tem por base a relação que existe entre elas. Temos Deus Pai, que se contempla na sua mente divina e se vê como realmente é, formulando um pensamento sobre si mesmo. Você e eu, muitas vezes, fazemos o mesmo. Concentramos o olhar no nosso interior e formamos um pensamento sobre nós mesmos. Este pensamento se expressa nas palavras silenciosas João Pereira ou Maria das Neves. Mas há uma diferença entre o nosso conhecimento próprio e o de Deus sobre si mesmo. O nosso conhecimento próprio é imperfeito e incompleto. Os nossos amigos podem dizer-nos coisas sobre nós que nos surpreenderiam, e nem vale a pena pensar no que poderiam dizer os nossos inimigos. Mas ainda que nos conhecemos perfeitamente, ainda que o conceito que temos acerca de nós, ao anunciarmos em silêncio o nosso nome, fosse completo, ou seja, uma perfeita reprodução de nós mesmos, seria apenas um pensamento que não sairia do nosso interior, sem existência independente. Sem vida própria, o pensamento deixaria de existir, mesmo na minha mente, tão logo eu voltasse a minha atenção para outra coisa. A razão é que a existência e a vida não são algo de absolutamente necessário. Houve um tempo em que eu não existia em absoluto, e hoje eu voltaria imediatamente ao nada se Deus não me mantivesse na existência. Mas com Deus as coisas são muito diferentes. Existir é próprio da natureza divina. Não há outra maneira de conceber Deus adequadamente, senão dizendo que é o ser que nunca teve princípio, que sempre foi e sempre será. A única definição real que podemos dar a Deus é dizer que é aquele que é. Assim, se definiu ele a Moisés como recomendamos: eu sou aquele que é. Êxodo 3,14. O Catecismo número 206 e 214 nos diz o seguinte: ao revelar o seu nome misterioso de Javé, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou, Deus declara quem ele é e com que nome se deve chamá-lo. E é por isso mesmo que exprime da melhor forma a realidade de Deus como ele é, infinitamente acima de tudo que podemos compreender e dizer. Se o conceito de Deus tem de si mesmo deve ser um pensamento infinitamente completo e perfeito, tem que incluir a existência, já que a existência é a própria natureza de Deus. A imagem que Deus vê de si mesmo, a palavra silenciosa com a que eternamente se expressa a si mesmo, deve ter uma existência própria distinta.
A esse pensamento vivo em que Deus se expressa perfeitamente em si mesmo, chamamos Deus Filho. Deus Pai é Deus conhecendo a si mesmo. Deus Filho é a expressão do conhecimento que Deus tem de si. Assim, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é chamada Filho, precisamente porque é gerada desde toda a eternidade, gerada na mente divina do Pai. Também a chamamos Verbo de Deus, porque é a palavra mental em que a mente divina expressa o pensamento sobre si mesmo. Depois, Deus Pai, Deus conhecendo-se a si mesmo, e Deus Filho, o conhecimento de Deus sobre si mesmo, contempla a natureza que ambos possuem em comum. Ao verem-se, falamos naturalmente em termos humanos, contemplam nessa natureza tudo que é belo e bom, quer dizer, tudo que produz amor e em grau infinito. E assim a vontade divina origina um ato de amor infinito para com a bondade e a beleza divinas. Uma vez que o amor a Deus por si mesmo, tal como o conhecimento de Deus sobre a si mesmo, é da própria natureza divina. Tem que ser o amor vivo. Este amor infinitamente perfeito, infinitamente intenso, que eternamente flui do Pai e do Filho, é o que chamamos Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Resumindo em miúdos, Deus Pai é Deus conhecendo-se a si mesmo. Deus Filho é a expressão do conhecimento de Deus sobre si mesmo. Deus Espírito Santo é o resultado do amor de Deus por si mesmo. Esta é a Santíssima Trindade, três pessoas divinas em um só Deus, uma só natureza divina. Um pequeno exemplo. Poderia esclarecer-nos a respeito da relação que existe entre as três pessoas divinas, Pai, Filho e o Espírito Santo. Suponha que você se olhe no espelho de corpo inteiro. Você vê uma imagem perfeita de si mesmo, com uma exceção. Não é senão um reflexo no espelho. Mas se a imagem saísse dele e se pusesse ao seu lado, viva e pautamente como você, então sim, seria sua imagem perfeita. Mas não haveria dois vocês, e sim um só você. Uma única natureza humana. Haveria duas pessoas, mas só uma mente e uma vontade, compartilhando o mesmo conhecimento e os mesmos pensamentos. Depois, já que o amor de si, o bom amor de si mesmo, é natural em todo ser inteligente, haveria uma corrente de amor ardente muito entre você e a sua imagem. Agora, dê asas à sua fantasia e pense na existência desse amor como uma parte tão de você mesmo, tão profundamente enraizado na sua própria natureza, que chegasse a ser uma reprodução viva e palpitante de você mesmo. Este amor seria uma terceira pessoa, mas mesmo assim, nada mais do que um você. Lembre-se, uma só natureza humana. Uma terceira pessoa que estaria entre você e a sua imagem, e os três unidos, de mãos dadas, três pessoas numa só natureza humana. Talvez este voo de imaginação possa ajudar-nos a entender confusamente a relação que existe entre três pessoas da Santíssima Trindade. Deus Pai, olhando-se a si mesmo na sua mente divina e mostrando ali a imagem de si, tão infinitamente perfeita que é uma imagem viva. Deus Filho e Deus Pai, e Deus Filho amando com um amor vivo a natureza divina que ambos possuem em comum. Deus Espírito Santo, três pessoas divinas, uma natureza divina. Se o exemplo que eu utilizei não nos ajuda nada a formar o nosso conceito da Santíssima Trindade,
Não temos por que sentir-nos frustrados. Estamos perante um mistério de fé. E ninguém, nem o maior dos teólogos, poderá inspirar a compreendê-lo realmente. O máximo o que se pode chegar é diferentes graus de ignorância. Ninguém deve se sentir frustrado por haver mistério de fé. Só uma pessoa que sofra de uma consumada soberba intelectual pretenderá abarcar o infinito, a insondar a profundidade da natureza de Deus. Mais que sentir com amargura as nossas limitações humanas, temos que encher-nos de agradecimento porque Deus se dignou-nos tanto sobre si mesmo, sobre a sua natureza íntima. Ao pensar na Santíssima Trindade, temos que estar em guarda contra um erro. Não podemos pensar em Deus Pai como aquele que vem primeiro, em Deus Filho como aquele que vem depois, e em Deus Espírito Santo como aquele que vem um pouco mais tarde. Os três são igualmente eternos, porque possuem a mesma natureza divina. O Verbo de Deus e o amor de Deus são tão sem tempo comum como a natureza de Deus. E Deus Filho e Deus Espírito Santo não estão subordinados ao Pai, de modo algum. Nenhuma das pessoas é mais poderosa, mais sábia, maior do que as demais. As três têm igual perfeição infinita, igualmente baseada na única natureza divina que as três possuem. O Catecismo 258 vai nos dizer o seguinte: toda a economia divina é obra comum das pessoas divinas, pois da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. Não obstante, atribuímos a cada pessoa divina certas obras, certas atividades que manifestam ou refletem melhor as propriedades desta ou daquela pessoa divina. Por exemplo, atribuímos a Deus Pai a obra da criação, já que pensamos nele como um gerador e instigador, o motor de todas as coisas, a sede do infinito poder que Deus possui. Do mesmo modo, como Deus Filho é o conhecimento ou a sabedoria do Pai, atribuímos-lhe as obras da sabedoria. Foi ele que veio à Terra para nos dar o conhecer a verdade e transpor o abismo entre Deus e o homem. Finalmente, sendo o Espírito Santo o amor infinito, apropriamos-lhe as obras de amor, especialmente a santificação das almas, que resultam na habitação do amor de Deus em nossa alma. Deus Pai é Criador, Deus Filho é o Redentor, Deus Espírito Santo é o Santificador. E não obstante o que um faz, todos o fazem. Onde um está, estão os três. Este é o mistério da Santíssima Trindade, a infinita variedade na unidade absoluta, cuja beleza nos inundará no céu. Muito bem, amados irmãos, ficamos por aqui com essa catequese hoje sobre a Santíssima Trindade. Como foi dito no começo, é um mistério de fé. Desculpa. Na próxima aula vamos ver a criação e os anjos. Ficamos por aqui. Com a graça de Deus, que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Até a próxima, se Deus quiser. Salve Maria e viva Cristo Rei.